está com os amigos aqui que estão nos acompanhando e também com os ouvintes da Rádio Web Fraternidade. E saudamos a todos eles, todos vocês, com muito carinho. Que bom, De Luca, nós ficamos muito felizes aqui com a sua presença, era uma presença muito aguardada desde que nós anunciamos, e hoje nós vamos então falar um pouco sobre cura espiritual em tempos de pandemia, não é? Mas, para começarmos bem a nossa atividade, como nós sempre fazemos, vamos fazer uma prece, né? Então nós convidamos a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele a oportunidade que nos concede de estarmos juntos aqui nesta noite, refletindo sobre tudo que acontece nas nossas vidas, compreendendo a justiça divina na sua mais perfeita execução. Pedimos o amparo e as bênçãos dos benfeitores amigos na condução da nossa atividade. Que assim seja. Pessoal, nós iniciaremos com uma fala introdutória do nosso convidado, do nosso querido De Luca. Ele vai falar um pouco sobre cura espiritual em tempo de pandemia. Após a fala inicial dele, nós abriremos para as perguntas, tá? Então, quem quiser já ir fazendo as suas perguntas, vão colocando aí no chat, que na medida do possível nós vamos tentar respondê-las, tá bom? Então, De Luca, eu gostaria que você, ficasse à vontade para introduzir para nós esse assunto. Para quem não conhece, gente, eu acho até que dispensa a apresentação, mas é importante a gente dizer que o José Carlos De Luca, ele é palestrante, é escritor espírita, profissionalmente ele é juiz de direito, é um trabalhador espírita de São Paulo, né, onde ele vive, dirige uma casa espírita. Eu até, De Luca, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o trabalho lá da casa espírita, para o pessoal conhecer, e aí a gente entra no tema. Pode ser? Pode ser. Estamos lá no Grupo Espírita Esperança. Há 10 anos a nossa casa está trabalhando, públicos, às quartas-feiras, aos primeiros domingos do mês, e também os nossos estudos, nossa atividade social. É um grupo novo, um grupo nascente, 10 anos ainda, né? Mas é um grupo que tem sido bastante atuante, tem apoiado bastante também o nosso trabalho de divulgação, e nos sentimos muito felizes, né, de poder estarmos juntos nessa equipe, né, porque eu creio que todo trabalhador espírita precisa ter um solo, uma base, né, uma equipe, né, um campo de apoio para que ele possa se estruturar e poder realizar a sua tarefa, né? E o Grupo Espírita Esperança é essa casa bendita, né, que tem nos acolhido, que tem acolhido tanta gente, que tem um trabalho forte da divulgação do espiritismo, divulgação do evangelho. E então, aqueles que tiverem conhecimento, né, nossos trabalhos são transmitidos também pela internet às quartas-feiras, Grupo Espírita Esperanca.com.br, e será um prazer ter vocês junto com a gente. Com relação, De Luca, a esse tema, né, cura espiritual em tempos de pandemia, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Eu posso falar a noite inteira, viu? Vamos fazer o seguinte, se você puder fazer uma síntese, uns 10, 15 minutinhos, porque depois o pessoal vai ter muita pergunta para você, tenho certeza. Tomara, né, que eu suscite mais dúvidas do que, eventualmente, né, respostas prontas, porque eu acho que é um assunto muito complexo, é um assunto muito profundo, é um assunto do momento, e eu, já introduzindo o assunto, eu creio que esses momentos que nós estamos vivendo, nós em estágio de tratamento espiritual intensivo. Eu digo que nós já estamos num processo de cura. Esse processo de cura não é algo que virá de fora para dentro, embora, induvidosamente, nós vamos sempre contar com o apoio da espiritualidade, com o apoio dos passes que nós recebemos, da água fluidificada, mas a principal cura, ela é um processo que deve vir de dentro para fora, porque é de dentro para fora que a doença se estabelece.
E aqui eu vou falar, quando eu falo de doença, eu estou falando da doença no seu sentido mais amplo possível, não apenas a doença física, mas a doença emocional, a doença mental, a doença espiritual, a doença social, a doença relacional. Porque nós somos um ser muito complexo. Nós não somos apenas esse corpo. Então, é impossível pensar em cura apenas numa dimensão física. A dimensão física é uma dimensão final, é de uma dimensão terminal. Quando a doença chegou aqui, ela já passou por muitos estágios anteriores e desaguou no corpo. Então, não dá para pensar em cura apenas levando em consideração os aspectos físicos. Eles não podem, evidentemente, serem desconsiderados. Aliás, Allan Kardec já dizia isto, né? Quando a doença chegou no físico, ela precisa de uma assistência, né, da medicina terrena. Mas é preciso se levar em consideração que a doença ela é uma expressão de um espírito que, de alguma forma, se desequilibrou, ou no campo das emoções, ou no campo dos pensamentos, no campo das relações afetivas, né? E eu gostaria de trazer para a nossa consideração, os nossos estudos, o livro aqui, Evolução em Dois Mundos. Chico Xavier, Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. O último capítulo desse livro, André Luiz vai tecer considerações fundamentais a respeito da questão da doença. E ele vai dizer assim, que, excetuados os casos, os quadros infecciosos por falta de higiene comum, higiene do corpo, as depressões criadas em nós mesmos, no abuso das nossas forças, nos nossos desequilíbrios, nas perturbações que provocamos nos outros, elas criam uma ruptura celular. Elas criam um desequilíbrio nos mecanismos perispirituais, do perispírito, que liga o espírito ao corpo físico. Então, há, vamos assim dizer, uma tentativa minha de interpretar esta palavra de André Luiz, há um certo desencaixe do perispírito no corpo, de forma que esse desencaixe, essa rotura, essa solução de continuidade, ela vai deixar o corpo físico num estado de vulnerabilidade e, portanto, sujeito à invasão de vírus, bactérias e todos os agentes microbianos e patogênicos. Então, nós vejamos aqui que, segundo a espiritualidade, no fundo, grande parte das doenças, não vamos dizer todas, mas grande parte, ela se deve a um desequilíbrio interior nosso. Seja um desequilíbrio que afeta a nós mesmos, então, os nossos pensamentos doentios, né, as nossas emoções destruidoras, né, a animalidade, a violência, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, o egocentrismo, tudo isto, ele vai desarticulando a harmonia intracorporal. Inclusive, aqui, André Luiz fala uma coisa muito interessante. O mal que nós fazemos a nós,
pelos nossos desequilíbrios emotivos, mentais, nosso ódio, a nossa raiva, a nossa mágoa, nosso vitimismo, a nossa prepotência, a nossa agressividade, a nossa violência, mas também o mal que nós fazemos aos outros. Olha que coisa interessante, meus amigos. Olha a espiritualidade falando aqui para nós que o mal que fazemos aos outros, nós estamos também entrando num estado de desequilíbrio psicoespiritual, que se reflete no campo físico, porque há uma desarticulação das nossas células, dos nossos órgãos, e um estado de vulnerabilidade do sistema imunológico. Nós poderíamos dizer, então, que o nosso sistema imunológico ele é compatível com o grau da nossa evolução espiritual. Quanto mais harmônicos nós formos, quanto mais harmonia interior, nós tenderemos a uma imunologia mais forte. Eu não vou dizer perfeita, porque nós, seres humanos, ainda não estamos numa condição factível de uma perfeição no momento. Por isso que todos nós adoecemos. Todos nós adoecemos, invariavelmente. Agora, poderemos adoecer mais ou menos. E quando adoecermos, poderemos nos recuperar com maior ou menor facilidade, ou até nem nos recuperarmos. Então, quando nós pensamos em cura espiritual, por isso que eu quis utilizar cura espiritual, devemos sempre pensar não apenas, e é o que geralmente a gente pensa, aquela cura que algum espírito, né, um benfeitor, um Bezerra de Menezes, algum médico espiritual possa me trazer, embora não se desconsidere isto, porque nós não estamos ainda num estágio evolutivo de atingir, de sermos espíritos perfeitos e que, portanto, não precisaríamos, né, de uma ajuda exterior, seja de um médico da Terra, seja de um médico espiritual. Mas devemos pensar, quando falamos em cura espiritual, da cura do meu eu interior. O que significa o processo de voltar à harmonia perdida. Nós perdemos, em algum trecho do caminho, alguma medida do equilíbrio, da temperança. Entramos em faixas de extremismo, em compulsões, complexos, raivas, ódios, mágoas, disputas, ciúmes, inveja, cobiça, maldade, vingança, ódio. E aí, então, criamos um campo favorável para que vírus e bactérias nos agridam, porque esse estado de desequilíbrio implicou em uma fragilidade do sistema imunológico. Então, cura espiritual significa o quanto que eu estou pensando em recuperar esse equilíbrio. Inevitavelmente, esses tempos de pandemia são tempos muito favoráveis a que a gente permaneça num processo de autoconhecimento. Assim como muitas vezes nós acamados, né, num leito de hospital, ou mesmo em casa, nós, né, temos que ser pacientes, né, temos que colaborar, temos que nos ajudar, temos que pensar, temos que refletir sobre a nossa vida, sobre o que nos levou àquela situação. Nós estamos agora sendo, vamos assim dizer, favorecidos pelas forças divinas a entrarmos num profundo processo de autoconhecimento para ver
em termos individuais, em termos de coletividade, o quanto que nós estamos nos afastando desse centro do equilíbrio, da harmonia. Em que trecho, que sentimento que eu estou trazendo dentro de mim, que conflito que eu não estou conseguindo me libertar, que complexo está acabando comigo, que ódio que está me dizimando, que carência está exaurindo as minhas forças. E tudo isso me leva a um desequilíbrio, a uma desarmonia que favorece, então, estados mórbidos, estados de adoecimento. E a busca, então, da cura é esse processo, né? Como diz aqui André Luiz, nessa mensagem, que o doente que quer a sua cura, e aqui, então, nós estamos falando já numa cura geral, que às vezes eu posso não estar doente do corpo, mas eu estou doente da cabeça. Eu estou doente das emoções. Às vezes eu tenho até uma saúde de ferro. Mas emocionalmente, eu sou um turbilhão. Eu sou um furacão. Eu estou em constante erupção, tenho crises de irritação, explosões de cólera, de violência. Evidentemente que tudo isso, de alguma forma, vai me afetar fisicamente, mais cedo ou mais tarde. É uma questão de tempo. Então, o processo de cura, segundo André Luiz, nessa mensagem, que eu convido a todos estudarem depois, que a atitude de cura de um doente deve vir para o quê? Para a sua renovação moral. Então, as pessoas hoje estão buscando, né? Nós estamos querendo saber quando é que vai ter uma vacina, quando é que vai ter um remédio, onde que vai ter um tratamento espiritual que eu possa me curar. E eu vou dizer o seguinte, essa vacina já foi descoberta. Esse remédio já está aí. O tratamento já existe. André Luiz fala, renovação moral. O doente que não busca a sua renovação moral, que não tem humildade, paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, esse paciente, olha o que ele fala, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantemente. Agora mesmo, as correntes benéficas do amor divino estão circulando a todos nós, porque Deus é o amor que não cessa. Deus me ajuda, Ele já ajudou. Deus me cura, Ele já deu remédio. Agora, é uma questão, segundo André Luiz, do quê? De assimilar essa ajuda espiritual, essas correntes benéficas do amor, porque o amor gera harmonia. Uma pessoa que ama é uma pessoa boa, uma pessoa, né, adorável, uma pessoa que tem um equilíbrio, ela tem uma leveza, ela tem uma paz. Ela não, dificilmente ela perde a paciência, dificilmente ela, sabe, fica ruminando as coisas, ela esquece facilmente, né? As pessoas felizes dizem até que elas têm uma memória péssima, que elas esquecem rapidamente uma ofensa, um contratempo. Agora, uma pessoa, né, que não ama, que é rancorosa, que é amarga, né, que lembra de tudo, lembra todos os aforos que ela tomou, lembra de todas as coisas, né, que fizeram para ela, coisa que aconteceu há 20, 30, 40 anos, ela está lá.
né? Lembrando daquilo, ressentindo aquilo. Óbvio que essa pessoa, e aqui não sou eu que estou dizendo, é André Luiz, por Chico Xavier, essa pessoa não consegue assimilar as correntes do amor divino. Às vezes ela pode tomar o remédio material, ela toma o antidepressivo, ela melhora, mas não cura a depressão. Ela tem, né, faz o tratamento médico da Terra, que é importante, ela tem uma melhorinha, mas cura mesmo não tem. Porque a cura real, ela está com dificuldade de assimilar as correntes benéficas do amor divino. Por quê? Por esses estados perturbadores da alma. Então, a nossa cura espiritual, para a gente introduzir esse tema, né? Nós estamos nesse período de grandes reflexões, né? Nós estamos tendo essa oportunidade de cada um fazer, né, uma análise de si mesmo, de levar-se a conhecer-se, a olhar para si com amor, com humildade, para detectar em si mesmo em que trecho a gente está saindo fora do centro, não é do centro espírita, é do nosso centro interior, da harmonia, daquele ponto de equilíbrio quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E a busca é, tanto quanto possível, eu me aproximar, retornar pela minha renovação moral. Olha a vacina, olha o remédio de grande eficácia. A minha renovação moral. Por que eu estou tão perturbado? Por que eu estou tão nervoso? Por que eu ando vivendo assim tão mesquinho? Por que eu ando brigando com todo mundo? Por que eu estou me sentindo tão pesado? Por que eu estou carregando tanto fardo? Por que eu não estou cuidando de mim? Por que eu não me amo e estou muito dependente do amor do outro? Por que não estou me nutrindo com amor, estou me encharcando com venenos de ódio, complexos, vitimismos? Eu creio que esse é o caminho pelo qual nós vamos começar a, de fato, encontrar uma melhora significativa da nossa vida, da nossa saúde física, da nossa saúde em termos de relacionamento, do próprio sentido da minha vida. O que é que eu vim aqui fazer no mundo? Eu não vim aqui apenas pelas conquistas materiais. A minha vida tem um sentido. Eu vim aqui para servir, para colocar os meus talentos, os meus potenciais em movimento. Muitas vezes a pessoa está sem movimento. Por isso que Jesus, quando curava, frequentemente ele falava: levanta-te, anda, ou seja, movimente-se, realize-se, construa, ande. Não fique parado naquela mágoa, naquele desgosto. Construa uma vida. Isto é saúde, isso é ser saudável. Deixo esse preâmbulo aqui para nós, Ivana, para a gente ver quais são os comentários e perguntas dos nossos amigos queridos. Olha, muitas, viu, Deluca? Muitas perguntas, mas nós queremos primeiro apresentar a Rosikelly. Rosikelly é nossa amiga aqui de Goiás, lá da melhor cidade do mundo, que é Jataí, minha cidade natal, claro, né? Rosikelly vai concordar comigo. E nós temos um monte de perguntas, Deluca, mas é bom dizer que nós temos muitos amigos que estão aqui nos acompanhando, viu? Dizendo boa noite. O Luiz e a Cláudia Saigusa estão aqui nos acompanhando. O Roosevelt, o Thiago e a Jo também nos assistindo. O Desirvêncio, nosso companheiro aqui de Goiás, todo mundo mandando abraços aí a você. E mais um monte de gente querida, não é? Nos acompanhando aqui pelo IGES e também lá pelo canal da Rádio Fraternidade. Muito obrigado, fico feliz com a presença de todos.
E a Rosiquela tem algumas perguntinhas, mas eu quero começar com uma pergunta que vem lá de uma ouvinte que está no canal da Rádio Fraternidade, que ela pergunta assim, mas como podemos curar a nação? Somos uma nação doente, doença espiritual, mental, emocional e agora física e social. Agora não, faz tempo. É que agora o efeito disso foi estampado na nossa cara, não é? Mas eu cumprimento a nossa amiga aqui, Rose Kelly, né, Rose? Que acabou de chegar. Uhum. Muito bem-vinda, muito Isso. obrigado. E Obrigada. eu penso assim, sabe? Eu procuro ter uma perspectiva um pouco mais, vamos dizer assim, não tão grandiosa, né? Curar a nação. Vamos devagar. Porque se a gente, sabe, com todo o respeito à querida amiga que nos fez essa indagação, eu tenho medo que quando a gente começa a pensar muito nos outros, na cura da nação, a gente esquece de curar a gente. É cura interior. Eu acho que a cura da nação é resultado das curas individuais. Então, eu preciso estar muito mais preocupado agora comigo. O quanto que eu estou doente. Eu. Porque muitas vezes a gente tende a esse hábito de nos excluirmos dessas reflexões. Muitas vezes a gente participa das palestras e as pessoas falam, nossa, que bom, pena que fulano não estava aqui, Beltrano que precisava ouvir isso, fulano infelizmente não veio. E eu fico perguntando, e nós? A mesma coisa, quando eu vou fazer palestra, eu fico sempre pensando, meu Deus, sobre esse tema, o que é que eu estou precisando aprender? Porque se a gente for olhar para o todo e se preocupar com o todo, a gente corre o risco de se esquecer e corre o risco de achar que vai ser impossível curar a nação. Deixar esse problema para Jesus resolver. E eu vou tentar fazer a minha parte, que é a minha autocura. Aliás, haja trabalho para fazer isto, que eu não vou ter tempo de ficar olhando para os outros. Não vou ter tempo. Eu vou ter que me olhar, eu vou ter que me enxergar, eu vou ter que me conhecer, eu vou ter que me aprofundar, eu vou ter que me encarar e ver o quanto, por exemplo, aqui André Luiz fala humildade. Quando que eu sou humilde? Será que eu sou humilde mesmo? Ou será que eu sou aquela pessoa que fala que eu tenho orgulho da minha humildade? O quanto que a gente está orgulhoso, prepotente, o quanto que a gente é mandão, o quanto que a gente é intrometido, o quanto que a gente se acha superior. Nossa, gente, dá trabalho enorme a gente olhar para isto, olhar para a nossa sombra, sem culpa, evidentemente, sem um propósito de achar que, de ficar criando processo de culpa, mas um processo para a gente se enxergar e ver, puxa vida, eu sou um espírito ainda doente, eu estou desequilibrado. E às vezes a nossa vaidade impede que a gente reconheça isto. A gente acha que os outros estão desequilibrados. A gente vai para o centro espírita, leva o nome dos familiares para vibração. E esquece que a gente também é um desequilibrado. Se a gente não fosse, com todo o perdão, eu não estou aqui para ferir ninguém. Mas eu também não posso ficar, sabe, dourando a pílula. Eu não estou aqui, ninguém está aqui encarnado na Terra porque é um espírito missionário. Isso é raro. É raridade. A grande maioria de nós, na qual eu me encontro, nós somos espíritos perturbados, doentes, descontrolados. Veja quantos remédios que a gente tem que tomar hoje. Remédio para controlar isso, para controlar aquilo, para controlar assado, para controlar isso, para controlar... A gente é descontrolado. A gente tem as emoções, a flor da pele, a gente é exagerado, a gente dramatiza, a gente faz tempestade em
em copo d'água. A minha dor é a maior do mundo, o meu problema é maior do mundo. Eu fui ofendido, eu fui isso, eu fui aquilo. Não esquece, mágoa, não perdoa. Então, para resumir, eu diria que vamos ficar um pouco mais embaixo. Vamos nos preocupar com a minha cura, e na medida que eu for me curando, a Ivana vai se curando. Não, a Ivana, quem nasceu em Jataí, né, já é curado, né? Né? Coitados. A gente vai melhorando aos poucos, né? Claro que nós não vamos chegar a esta condição de uma saúde perfeita. No nosso nível consciencial evolutivo, nós estamos distantes disso. Nós não podemos viver, porque vamos imaginar, em esferas superiores, espirituais superiores, nos mundos mais evoluídos, vocês acham que lá tem problema de coronavírus? Não tem. Porque o vírus lá não consegue sobreviver. Ele não tem meio ambiente. Porque não é compatível com o grau de consciência evolutiva daquela sociedade espiritual. Agora, se ele está aqui na Terra, é porque aqui ele encontrou um meio para se desenvolver. E esse meio qual é? A nossa morbidez interior. Então, nós precisamos fazer esse processo, né? Vamos tomar cuidado para não ficar preocupado. Mas que os outros não vão fazer, o outro dificilmente esse país vai mudar, dificilmente o outro vai conseguir, dificilmente as pessoas vão deixar de ser egoístas. Olha, nesse ponto vamos ser um pouco individualistas, assim, né? Vamos deixar, cada um vai ter que cuidar de si. E eu vou ter que dar conta de mim. Aliás, que deve dar um trabalho muito grande, você ficar muito atento a si mesmo. Né? Eu acho que esse processo que nós estamos vivendo, esse momento, ele caminha para esse ponto. Nós fomos colocados, sabe, para tudo. Para tudo. Para com essa loucura, para com esse modo doido que vocês estão vivendo, para com essa agressividade, para com essa exaltação do orgulho próprio, para de ficar tanto olhando para o mundo exterior e não olhando para dentro de si. Pode estar muito bem lá fora, mas aqui dentro está um tumulto, está uma bagunça danada. E para tudo e vamos organizar nossa bagunça aqui. Vamos dar uma ordem, vamos dar um sentido, vamos conhecer e vamos começar arrumando a nossa casa. Arrumar a nossa casa. Está na hora, chegou o momento inadiável, e eu acho que isso é cura. Muito bem. Rosikelly, antes da sua primeira pergunta para o De Luca, tem uma pergunta aqui que eu penso que está bem relacionada com isso que você acabou de falar, De Luca, que foi feita pelo Edmilson, nosso amigo aqui. Você consegue ler a pergunta dele aí, De Luca? Gostaria que eu fizesse a leitura. Ele está dizendo que eu poderia dizer que a casa espírita que realiza atividade de cura através de tratamento espiritual deveria focar numa atividade de cura íntima. Perfeito, Edmilson. Perfeito. Nós precisamos tomar muito cuidado, né, de centralizar o processo de cura no passe. Não é que a gente vai dispensar, porque a gente ainda precisa. A gente precisa ainda do remédio, a gente precisa ainda do antibiótico, do antidepressivo, porque nós não temos ainda um nível de evolução tal que já nos permite ter aquilo que André Luiz fala no final dessa mensagem, uma imunologia perfeita. Como tem espíritos superiores, do porte, por exemplo, Bezerra de Menezes e outros tantos. Na dimensão do Cristo, eu creio que não tem ninguém lá com problema de imunologia. Por quê? Porque tem a harmonia interior. Agora, nós ainda precisamos do remédio, vamos precisar ainda do auxílio da medicina por muito tempo, vamos precisar do auxílio, né, da terapia bioenergética, do passe, da água fluidificada, vamos ter. Mas cura não é só isto.
Tratamento de cura não é só isto. Não é alguém que vem de fora para me trazer uma energia. Que adianta um espírito de luz, Bezerra de Menezes e outros tantos tarefeiros espirituais que chegam para nós, manejando essas correntes divinas do amor, que André Luiz falou, e se despeja aquilo em nós, a gente não consegue assimilar. O problema hoje está na nossa dificuldade de assimilação por uma falta de renovação moral. O centro espírita que não se atentar para isto vai ficar fazendo um trabalho em vão. Em vão. Porque ele vai cada vez ter que dar mais passe, né? As pessoas vão continuar doentes e as pessoas vão estar esquecidas desse processo da cura interior que o nosso querido Dimilson anotou. Muitas vezes, no nosso trabalho de cura lá no Grupo Esperança, eu vejo que os mentores, né, cada um que toma o passe lá no trabalho de cura, ele recebe um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós falamos para ele, olha, meu irmão, o passo foi dado, você recebeu essa ajuda, essa cooperação, mas a verdadeira cura está aqui. A nossa capacidade de nos deixarmos nos assimilar, né? Ainda que isso vá de pouco a pouco, mas é importante que já vá se fazendo, deixarmos nos assimilar por esses dores do Evangelho. Eu gostaria aqui, se você me permitir, não querendo me estender muito, mas acho muito oportuno, nessa mensagem que eu falo do André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, ele fala exatamente isso. Precisamos nos deixar tocarmos pelos princípios de Jesus. Porque esses princípios de Jesus, quando a gente se permite, né, começar a nos deixarmos ser permeados por ele, eles vão trabalhar em nós, vão desterrar, olha que André Luiz fala, desterrar em nós a animalidade, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a crueldade e a avareza, que são os grandes perturbadores da nossa saúde como um todo. Imagine, por exemplo, você conviver com uma pessoa assim, né? Saúde relacional. Para que, em se deixando tocar por esses princípios do Cristo, a gente adquira o quê? Então, ele vem. Simplicidade. Humildade. Fraternidade e perdão, que estabelece em nós a imunologia perfeita. Então, esta é a verdadeira cura espiritual. Muito bom. Não tem cura sem evangelho, não tem cura sem o Cristo. Não tem cura sem amor. Rosiqueli, você gostaria de fazer uma pergunta para o De Luca? Boa noite a todos, vocês me escutam? Sim. É um prazer estar aqui com De Luca, com você, Ivana, experimentando esse aprendizado desta noite. Muito bem, nós não podemos esquecer que estamos nesse dia especial comemorando o Dia das Mães, uma data que poderia ser identificada com maior sublimação todos os dias, mas tudo bem, ela é relembrada de uma forma especial hoje. Muitas mães, nesse instante, estão chorando a ausência pela perca de seus filhos, de um modo geral, sejam pela distância, seja pelo desencarne no momento da pandemia, ou de uma forma geral por outras razões adversas. Eu queria que você, De Luca, passasse agora uma mensagem de conforto para essas mães que estão experimentando esta dor neste momento, uma cura que elas possam buscar dentro de si.
Bom, nós poderíamos, claro, abraçar as mães que estão nos ouvindo e todas aquelas que estão padecendo nesse momento as aflições, pelas dificuldades da família, pelas dificuldades dos filhos, pela doença dos filhos, até pelo desencarne, né, dos próprios filhos. Eu queria aqui, ainda dentro dessa mensagem do André Luiz, ele chega a dizer num trecho que muitas vezes a doença que acabou levando ao desencarne pode ter sido, inconscientemente, uma opção que o espírito fez para que, de alguma forma, aqueles fluidos mórbidos que foram acumulando dentro de si e que não foram trabalhados, que não foram volatizados por uma experiência amorosa, por uma experiência de transformação moral. Eles acabaram sendo drenados para o corpo físico, expelidos, limpando o perispírito que estava encharcado de uma morbidez, fruto daqueles desequilíbrios interiores, do mal que fez aos outros. O espírito pode ter planejado ou pode ter aceito a própria desencarnação como um processo de cura interior. Então, eu não sei se eu me fiz ser entendido, mas eu quero dizer que muitas vezes a própria desencarnação não foi um fracasso. Desencarnar não é um fracasso. Claro que a gente lamenta, claro que a gente sente a partida do ente querido, que a gente gostaria que estivesse ao nosso lado. Mas do ponto de vista da evolução do espírito, não houve ali uma derrota. Ele não conseguiu vencer a doença. Às vezes, estava dentro do planejamento kármico dele, ele optou por expungir, por expelir, por pegar aquela roupa suja, né, que ele já trouxe certamente das experiências anteriores, e aproveitou esse ensejo para lavar essa roupa de uma vez por todas e se ver livre daquela carga tóxica que ele trouxe de vidas anteriores. Todos nós trazemos. Todos nós trazemos. A grande maioria vem com um processo de tentar, através da sua renovação moral, quer dizer, aquele compromisso, né, do amor cobrindo a multidão dos nossos erros, dos nossos pecados, conforme está na carta de Pedro. Alguns acabaram preferindo aquela experiência mais drástica, mais dolorosa, de permitir que, através desse processo da desencarnação, da doença, ele pudesse se ver livre daquela toxicidade, daquele passado que ele já trouxe e que aproveitou na experiência da enfermidade uma forma de expelir e de se limpar. Então, nós queremos dizer a essas mães que estão perdendo os filhos que nós sentimos a dor delas, nós sentimos, podemos avaliar o que está se passando com elas, mas dizer que seus filhos estão voltando ao mundo espiritual em melhores condições do que quando aqui vieram. Houve um processo muito grande de aceleração do desenvolvimento espiritual deles. Eles se libertaram, muitas vezes, de séculos e séculos de erros, de crimes, de
de condutas desequilibradas, e eles conseguiram, então, aceitaram e preferiram esse tipo de situação, né, para, de uma vez por todas, limparem aquele peso, né, porque tudo aquilo que a gente faz, meus amigos, repercute em nós mesmos. Todo o nosso ato bom ou nosso ato equivocado, todo o bem que a gente faz ou todo o mal que a gente pratica, ele cria raízes em nós mesmos. E nós vamos, muitas vezes, nos intoxicando de fluidos deletérios, pesados, negativos, mórbidos, doentios, que o nosso perispírito ele está pesado, ele está encharcado e precisa drenar aquilo de alguma forma. O trabalho do bem pode fazer isso, o trabalho da caridade pode fazer isto, o trabalho da transformação pode fazer isto, mas às vezes o espírito prefere. Ou às vezes os mentores divinos, entendendo que aquele determinado espírito não está passando, né, ou prefere para ele seja melhor, mais adequado, mais indicado, ele acaba, então, deixando que aquilo, ao invés de ser transformado, seja totalmente expelido, para que, então, ele, ao voltar para o mundo espiritual, ele já volta mais leve, ele já volta mais livre, ele já volta mais consciente, ele já volta mais feliz. Então, sempre precisamos raciocinar em termos de eternidade. Meu filho reencarnou. Quando ele reencarnou, ele já trazia doenças espirituais. Ele já trazia em si um compromisso kármico e que agora foi libertado. Ele ganhou um alvará de soltura. Ele ganhou, né, uma condição de agora poder prosseguir as suas vidas futuras em melhores condições, porque o seu passado já está sendo recuperado, reconstruído. Eu creio que essa visão maior, essa visão com espiritualidade, seja para nós mais confortadora, embora toda a dor que necessariamente a nossa condição humana sente nesse momento. Perfeito. Muito bem. De Luca, a Angélica de Juiz de Fora, ela está nos acompanhando lá pela Web Rádio Fraternidade. E ela pergunta o seguinte: como realizar a reforma íntima? Por onde devemos começar? Qual seria o melhor caminho? O caminho foi indicado ali pelos bons espíritos em O Livro dos Espíritos. Faz uma pergunta sensacional, formidável, que eu considero uma das mais importantes do Livro dos Espíritos, é a pilastra da nossa doutrina, sobretudo quando a gente pensa em termos de desenvolvimento espiritual. Allan Kardec pergunta qual era o meio prático e eficaz que o homem tinha para se melhorar nessa vida e para não se deixar arrastar pelo mal. Trocando em miúdos, Kardec queria saber o seguinte: como é que a gente melhora nesta vida e como é que a gente não piora? Como é que a gente melhora? Como é que a gente não piora? Isto é transformação interior, isso é reforma íntima, indiscutivelmente. E a resposta dos espíritos de luz foi categórica. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Escrevemos recentemente um livro, Dentro de Mim, tratando exatamente dessa questão da importância do autoconhecimento. Não existe, a meu ver, e penso a ver da doutrina espírita, não existe processo de transformação interior, reforma íntima, desenvolvimento espiritual, sem autoconhecimento. Se a gente pular essa parte, nós vamos resumir o espiritismo a ou um local que a gente vai tomar passe, ou a gente vai tentar fazer transformações muito superficiais,
ou a gente vai fazer transformações de fora para dentro, o que fatalmente não dará certo, isso não resistirá por muito tempo. Então, o processo é autoconhecer-se, mergulhar dentro de si, para ter uma noção real do que de fato nós somos. Quem sou eu? Ter a coragem de se olhar, ter a coragem de se enfrentar. Olhar para dentro, porque o que está dentro de mim que vai definir o que eu faço, o que eu não faço. É o meu mundo íntimo, é o meu inconsciente não desvendado, não investigado, que vai definir por que eu tenho essa conduta, por que eu sou assim, por que eu sou irritado, por que eu sou violento, por que eu sou explosivo, por que eu sou orgulhoso, por que eu sou vaidoso. Tudo está aqui dentro da gente. Enquanto eu não mergulhar no meu mundo íntimo e fazer esse processo do autodescobrimento, eu creio que não haverá reforma íntima. A reforma será apenas de fora para dentro. Eu descobri, por exemplo, vamos dizer assim, eu sou orgulhoso. Vamos imaginar que, por hipótese, você descobriu que você é orgulhoso. Então eu preciso combater o meu orgulho. Se eu não entro para dentro, primeiro para descobrir que de fato sou orgulhoso, para descobrir em que momentos que eu sou orgulhoso, para descobrir o porquê que eu sou orgulhoso, por que eu sou vaidoso, por que eu sou compulsivo, entender o meu mundo íntimo, qualquer tentativa de reforma íntima, ela será exterior. Aí a gente vai botar uma máscara. O espírita não pode ser orgulhoso, ele tem que ser humilde. Então, qual é a tendência minha? Eu vou colocar uma máscara de humilde. E aí eu vou ser humilde lá no centro, vou ser humilde lá fazendo a palestra, dando passe. Mas, ao sair do centro espírita, ao sair da igreja, o orgulhoso dentro de mim, que não foi olhado, que não foi visto, que não foi entendido, que não foi compreendido, ele vai continuar se manifestando. Então, é impossível entender reforma íntima como um combate, como uma repressão aos nossos chamados defeitos. Mas é um convite a que cada um conheça a si mesmo, entenda o porquê age dessa ou daquela maneira, o que está nesse mundo íntimo, e tentar, então, encontrar, não numa repressão, mas numa disciplina, num redirecionamento, num atendimento das nossas necessidades humanas, de amor, de afeto. E nós vamos entendendo, então, a nossa pequenez, nós vamos entendendo que somos espíritos ainda, né, com um tamanho menor do que de fato a gente tem, a gente vai ficando um pouco mais leve, a gente vai ficando um pouco mais simples, e naturalmente nós vamos mudando. É interessante, porque no Livro dos Espíritos, a resposta dos guias, quando pergunta, né, por quê? Como é que faz essa melhora? Eles simplesmente falam, conheça-te a ti mesmo. Eles não falam, vai lá tomar passe, vai lá, faça cirurgia espiritual, vai lá, não sei o quê, vai lá, não sei o que lá. Não, conheça. Conheça-te, conheça-te. Porque à medida em que eu vou me conhecendo, aquilo que é inconsciente, ele vai se tornando consciente. A gente vai dizendo, puxa vida, olha como eu sou explosivo. Olha como é que eu fico irritado quando eu recebo uma crítica.
Olha como eu não sei lidar com a crítica. Olha como eu sou melindroso. Olha como eu estou querendo que todo mundo me olhe e me aplauda. Olha como eu sou carente. Olha como eu dependo muito do olhar do outro e não dou nenhuma consideração por mim mesmo. A partir do momento que a gente, então, se conhece, você começa a se olhar. E quando você começa a se olhar, ocorre um fenômeno muito interessante. Você observa a si mesmo e você consegue se distanciar de si mesmo. E aí, quando você percebe no seu dia a dia que aquele melindroso vai querer surgir, que aquele ciumento vai querer aparecer, que aquele irritado está louco para explodir, você começa a se olhar, e a partir do momento que você se olha, você já não se identifica, você vai se perdendo a identidade, você já não é mais o irritado, o melindroso, mas você é alguém que está observando o irritado que tem dentro de você. Nesse momento, você já partiu essa identidade e passa a ter um domínio para poder olhar e, como diz Kardec, né, que o verdadeiro espírito é aquele que conseguia dominar as suas más paixões. Então, eu sei que eu sou ciumento, por exemplo, eu descobri que eu sou ciumento, eu descobri o porquê que eu sou ciumento, eu descobri que em momento que esse ciúme surge, e eu estou agora trabalhando para que esse ciúmes, não prejudique a minha vida afetiva. Eu continuo ciumento, eu sei que eu sou ciumento, mas agora sou eu que estou no controle da situação, ou pelo menos estou tentando entrar. E aí eu vou descobrindo também por que eu sou ciumento. Talvez porque eu não me considero, porque eu sou muito inseguro, porque eu tenho falta de amor próprio, porque eu acho que ninguém me ama e que eu não posso deixar que alguém olhe para mim com amor, porque senão eu não vou ter um sentido de existir. E aí, portanto, eu começo a trabalhar isto, auto-amor, auto-respeito, alimentar aquilo que Jung disse, né, o grande psiquiatra Jung, alimentar, dentro de nós tem uma criança ferida, dentro de nós tem um mendigo esperando o amor. Eu estou querendo que o mundo me ame, mas eu não estou alimentando suficiente de amor por mim mesmo. Numa justa medida, nós precisamos nos amar. Então, todo esse trabalho do processo de autoconhecimento é o que nos levará a uma reforma íntima autêntica, sincera, humana, verdadeira, autêntica e libertadora. Falei muito, né, Ivana? Falou tanto certo, meu amigo, que a gente precisa ouvir. Bom, nós vamos pedir Eu preciso ouvir o que eu falo, escrever, para me convencer disso tudo. Rosiquel, você tem mais uma pergunta para o De Luca? Rosiquel, você está sem som. Seu áudio. Abriu, agora sim. Deu certo, né? Sim. Dentro daquilo que você colocou, De Luca, a psicologia de Carl Gustav Jung, o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, no livro Psicologia da Gratidão, ela nos traz ali uma reflexão importante para alguns momentos difíceis. E ela nos diz assim: a tempestade vergaça a terra e despedaça tudo quanto encontra ao alcance, semeando pavor e destruição. Logo que ela passa, a vida se renova na paisagem, recompõe a flora, a fauna, restitui a beleza num ato de gratidão à ocorrência outrora agressiva.
É assim que nós perguntamos: como se identificar neste momento que a humanidade está vivenciando e verificar nisso um processo de gratidão? Eu acho que esse olhar espiritual, compreender isso como um processo, né? Um processo que não é um processo punitivo, não é um processo para é, é, colocar na humanidade pestes e pragas, para que a humanidade sofra. Não, é um processo de transformação. Vamos imaginar quando a gente reforma a nossa casa, é um exemplo que eu gosto de dar, está fazendo uma reforma grande, a gente entra na nossa casa, está tudo bagunçado. Os móveis estão fora de lugar, a gente não sabe nem direito onde é que é um cômodo, onde é que é mais o outro, não pode ficar aqui, não pode ficar acolá. Está uma bagunça só que a gente sente um mal-estar grande. Nós estamos vivendo coletivamente e individualmente esse momento de mal-estar. É indiscutível. Mas é um mal-estar que nós vamos levar em consideração que ele é necessário. Assim como a gente está na nossa casa em reforma, a gente fala, não, vou aguentar isso aqui, porque daqui para frente, daqui a pouco, mais para frente, essa casa vai ficar do jeito que eu quero. Então, vale a pena a gente estar experimentando, né, esta mudança, essa transformação da nossa casa, essa reforma grande que está acontecendo, e aproveitar esses momentos para a gente poder olhar para a nossa casa interior e saber que tudo isto é apenas um processo de aceleração da minha evolução. Não é um processo de castigo, é um processo de crescimento. Esta crise é uma oportunidade. Crise sempre uma oportunidade de crescer. Nós estamos num parto. É uma dor de crescimento. Uma dor de crescimento da humanidade. Todos nós estamos sendo convidados a isso. Tem gente que vai se recusar? Tem. Tem gente que não vai se transformar? Tem. Mas que não sejamos nós essas pessoas. Já que nós fomos bafejados aqui pelo Espiritismo, já que nós fomos brindados com o Evangelho, e compreendemos, então, que a humanidade passa por transformações, que a Terra vai entrar num mundo de espíritos que são mais responsáveis por si, e espíritos que não são tão individualistas, passam a ser mais cooperadores, não são tanto competitivos, não são bélicos, não são egocêntricos, não são individualistas, pensam no coletivo, pensam no próximo, têm compaixão, têm piedade, têm amor, são sensíveis à dor do outro, procuram não fazer mal ao outro, e se fazem, procuram reparar, procuram ter esse sentimento de que a família nossa não é apenas a família biológica, que minha mãe não é apenas a mãe biológica. São Francisco de Assis tinha uma proposta muito interessante. Eu creio que São Francisco é o homem, né? É o ideal do homem da nova era. E ele falava assim que seria bom que todos nós vivêssemos como filhos da mesma mãe. A gente não tem esse sentimento. Vivermos como filhos da mesma mãe. Isso quer dizer vivermos como irmãos. E a gente ainda, o nosso sentido de irmandade é muito estreito. Às vezes, nem na família biológica a gente consegue viver isso. Com irmãos chamados de sangue. Que dirá em relação a pessoas que são fora da nossa família consanguínea. Eles são nossos irmãos. E o desafio nosso agora é pensar em como eu posso ampliar a minha consciência para que ela saia desse nível
bélico, individualista, egocentrista, orgulhoso, vaidoso, arrogante, individualista, e ele passe para um nível superior. Vou imaginar que é um videogame e nós agora estamos sendo convidados a passar para uma fase seguinte. E essa fase seguinte qual é? É um nível de uma consciência mais coletiva, é um nível de autorresponsabilidade espiritual, é um nível de cooperação espiritual, é um nível de fraternidade, é um nível de consciência ecológica, é um nível de consciência planetária e é um nível de menos instinto e mais sentimento. Aliás, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós já vamos ouvir isto há mais de 150, 160 anos atrás, Allan Kardec dizendo que a humanidade agora chegou na fase de sair de uma vivência puramente instintiva, animalesca, para viver uma fase de sentimentos, onde o amor seria o ágape, o ápice, né, de uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa, de um homem mais cooperativo, de um homem mais simples, mais bondoso, de um homem mais generoso, um homem mais dócil, um homem mais fraterno. Isto é a nossa cura. Muito bom. Olha só, nós estamos com muitos amigos aqui deixando os seus recados, nós agradecemos bastante a participação de todos vocês. Nós queremos aproveitar para dizer que amanhã, às 21 horas, na nossa live de segundas-feiras, nós vamos falar de um assunto que o De Luca conhece muito bem, que é a mediunidade de psicografia, mediunidade. E o nosso convidado, nós vamos colocar para que vocês possam ver aí, é o médium aqui de Goiás, o João Dias. A live vai ser mediada pelo Adriano Máximo, nosso companheiro aqui do IGESE. Então, amanhã, às 21 horas, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre como é a mediunidade com Jesus, nós estaremos falando sobre isso aqui na nossa live do IGESE. De Luca, nós temos aqui muitos comentários, né? Muitas pessoas agradecendo, felizes de estarem com você. A Ana Maria Kruger fez uma pergunta. Se você sabe se Francisco de Assis vai reencarnar no planeta. Ela colocou desencarnar, logo depois ela corrigiu, né? Você tem notícia de que Francisco de Assis vai reencarnar no planeta? Olha, em um dos últimos livros de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, há lá uma menção de que Francisco de Assis estaria preparando a sua reencarnação. Recentemente, numa entrevista com o médium Divaldo Franco, feita, se não me falha a memória, na Federação Espírita do Paraná, Divaldo revelou que Francisco de Assis provavelmente estaria reencarnando por volta de 2040, 2050, uma reencarnação provavelmente, se não me falha a memória, na Europa. Mas que muitos espíritos franciscanos já estão reencarnando para haver um clima de recepção, de fraternidade, de bondade, de simplicidade, que a aura de Francisco também mostrou, representando, né, o Cristo, a vivência do Cristo. Então, é uma notícia muito esperançosa, né, muito boa. Eu creio que nós teremos a reencarnação de muitos espíritos de grande porte espiritual que vão nos ajudar nesse processo de parir um novo céu e uma nova terra. Salve Francisco, paz e bem para todos nós. Eu não vou estar aqui para ver a reencarnação dele, mas quem sabe ali de uma janelinha do umbral eu consiga, né, verificar a presença desse espírito de luz aqui entre nós.
Nunca se sabe, hein? Quem sabe você já terá desencarnado e reencarnado, hein? Nunca se sabe. Ai, ai. Bom, olha, nós já estamos aí com 1h10, né, da nossa atividade. Eu sei que o papo tá bom, e se fosse possível, nós queríamos ficar aqui por muito tempo, mas nós já vamos caminhando para o encerramento, né? Agradecendo demais, viu, De Luca, a sua presença aqui conosco. Foi uma verdadeira bênção para nós neste fim de domingo, Dia das Mães. Agradecendo a Rose Kelly também, colaborando aqui conosco hoje. E nós queremos voltar para você, De Luca, para que você deixe aí a sua mensagem final para os nossos amigos. E depois nós vamos encerrar a nossa live com um videozinho que o IGESE fez para homenagear as mães. Então, eu quero voltar novamente a palavra para você. Bom, quero dizer da minha alegria de poder participar, estar junto com você, aqui, Ivana, né, com os amigos aqui. Aqui eu aprendi a gostar muito, a respeitar muito o trabalho do movimento espírita aqui, nesse estado, e deixar o meu abraço e a minha reflexão de que esse é um momento de ouro da nossa vida, que esse é um momento muito importante, de que não estamos sozinhos, de que não estamos desamparados. Nunca como hoje, as hostes celestiais estão atentas, junto à humanidade. Eu posso sentir, dentro da minha insignificância mediúnica, uma experiência como se fosse o céu tivesse descido à terra. Nós vemos caravanas intensas de luz, a presença maciça de espíritos de altas esferas, caravanas socorristas, a falange de Bezerra de Menezes atuando intensamente, diuturnamente, a falange dos servos de Maria, dos legionários de Maria atuando, todos os irmãos de outros credos, espíritos vinculados a outras agremiações religiosas, trabalhando intensamente pelo saneamento da atmosfera mental e emocional da Terra. Então, por mais que tenhamos essas dificuldades, não caiamos no desespero, na aflição, na desmotivação, na sensação de desamparo, porque nunca o céu esteve tão perto de nós. Vamos, então, segurar as cordas, vamos nos aproximar, não vamos ser como aquela pedra que cai no mar e não se deixa molhar por dentro. Não vamos ser essa pedra ressequida. Vamos nos deixar permear por essa espiritualidade cristã que está envolvendo a todos nós, nos convidando a sermos esses homens construtores de uma nova sociedade mais justa, mais feliz, mais humana, mais saudável e mais amorosa. Muito bem. Então, para nós terminarmos, a nossa prece vai ser um poema de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, que nós vamos apresentar. De Luca, boa noite, fique com Deus, Deus abençoe a você no seu trabalho tão importante. A Rose Kelly, muito obrigada pela sua companhia, pela sua colaboração. Nós recomendamos os amigos que não conheçam as obras do José Carlos De Luca, ele tem vários livros publicados, não é? Eu tenho meu predileto, posso dizer que é o Médico Jesus, mas são todos maravilhosos, fica aí o convite, né, para que todos possam conhecer melhor a obra do nosso amigo. De Luca, muito obrigada, viu, querido? Deus te abençoe. Eu agradeço. E uma saudação de São Francisco. Paz e bem a todos. Para todos nós, não é? Que assim seja, que nós tenhamos todos aí uma excelente semana, meus amigos. Fiquem com Deus. Dizem que quando a Terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio, que se aferra à dissensão, à morte, ao desespero e à guerra. Foi quando o mensageiro, do céu às criaturas, regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor?
do cérebro mais tardio ao gênio mais precoce. Tudo na terra é luta em conquistas da posse. Compadece-te, ó Pai. Veneno, flecha e clava formam no mundo inteiro a humanidade escrava, da descrença, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos nos sarcasmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas desta luta, em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai de infinita bondade pensou por muito tempo e disse comovido: aceito, filho meu, quanto me falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará minha obra do amor. A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça. E para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancada, sem grito, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com o meu amor ao bem, na exaltação da paz, em desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer, cultivando o perdão como simples dever. Dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens, e conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu.